Serei brutalmente honesto com você neste instante. O que estou prestes a compartilhar não é o tipo de conhecimento que seu pai lhe transmitiu antes de dormir. Não é o que seus professores lhe inculcaram na escola. Não é o que a sociedade deseja que você saiba. Na verdade, a maioria dos homens morrerá completamente alheia a isso. E é exatamente assim que o sistema prefere. Porque, assim que você absorver o que vou lhe dizer, não poderá esquecer. É o tipo de informação que divide sua vida em duas fases, o período anterior e o período posterior ao seu conhecimento. Há 500 anos, um homem chamado Nicolau Maquiavel registrou as verdades mais perigosas já documentadas sobre a natureza humana. Tão perigosas que a Igreja Católica proibiu seu livro. Tão influentes que reis, presidentes, CEOs e generais o estudaram em segredo, enquanto o condenavam em público. Por quê? Porque Maquiavel não escreveu teoria. Ele escreveu o manual de operação para os seres humanos. Não sobre como fingimos funcionar, nem sobre como gostaríamos de funcionar, mas sobre como realmente operamos. E aqui está a parte que deveria apavorá-lo. As pessoas que já dominam estas verdades estão as utilizando contra você diariamente, em salas de reuniões, em relações pessoais, na política, e na guerra. Eles estão jogando xadrez enquanto você ainda joga damas. Então, pergunte a si mesmo, por que seu pai não lhe ensinou isso? Por que seus professores não o fizeram? A resposta é simples, porque os pais deles também não os ensinaram. E porque a sociedade o programou para crer que ver a realidade o torna cínico, que a estratégia o torna manipulador, que entender o poder o torna maligno. Mas esta é a verdade crua, ignorância não é virtude. Ignorância é fraqueza. E a partir de agora, eu farei você se tornar poderoso. Eu farei você se tornar perigoso. E assim que você enxergar estas verdades, nunca mais verá a interação humana da mesma maneira. Então, antes de prosseguirmos, clique em curtir, inscreva-se e ative as notificações, porque o que estou prestes a revelar fará com que você veja o mundo de forma diferente para sempre. E você não vai querer perder o que vem a seguir. Disseram-lhe a vida toda que os humanos são racionais, que ponderamos opções, que calculamos resultados, que tomamos decisões baseadas em lógica e razão. Isso é uma mentira, e é uma das mentiras mais perigosas que já lhe contaram. Maquiavel já conhecia a verdade há 500 anos. Ele escreveu: os homens, em geral, julgam mais pelos olhos do que pelas mãos, pois todos podem ver, mas poucos podem tocar, sentir. Tradução: as pessoas fazem escolhas baseadas em aparências, em ilusões, no que parece certo, e não no que é certo. E aqui está a sombria realidade: a maioria não quer a verdade. Eles querem conforto. Pense nisto. O amigo que lhe implora por conselhos sobre seu relacionamento em crise, mas o ignora porque a verdade seria dolorosa. O colega de trabalho que reclama de estar sem dinheiro, mas gasta com Starbucks todas as manhãs porque o ritual lhe agrada. A mulher que jura querer um homem bom, mas reincidentemente cai nos braços do homem que a trata como uma opção. A lógica morre no momento em que colide com o desejo. A razão se evapora diante do medo, da luxúria, do status ou do conforto. Este é o jogo. E você tem jogado errado porque lhe disseram para convencer as pessoas com fatos, vencer discussões com evidências e mostrar o caminho racional. Mas fatos não movem as pessoas. Sentimentos sim. O homem que domina os sentimentos, que sabe como contornar a lógica e se dirigir diretamente à emoção, controla todos os ambientes em que entra. Esse homem não desperdiça tempo tentando provar que está certo. Ele faz as pessoas sentirem que ele está certo, e isso é infinitamente mais potente. Pense nos maiores manipuladores da história. Hitler não ascendeu ao poder com planilhas e estatísticas. Ele ascendeu com discursos que inflamavam a raiva, o medo e a esperança. As corporações não faturam bilhões mostrando-lhe a fórmula química do refrigerante. Elas lhe vendem felicidade em uma garrafa. As religiões não se propagam com debates filosóficos. Elas se espalham capturando o coração, a alma, o medo da danação e a promessa do paraíso. É por isso que você perde discussões. É por isso que seu conselho é ignorado.
É por isso que as pessoas que você deseja influenciar fogem de você, e porque você acreditava que as pessoas eram racionais. Elas não são. Elas são viciadas que perseguem sensações. Portanto, aqui está sua primeira lição sombria, pare de tentar mudar mentes com fatos. Comece a moldar emoções. Quer fazer alguém segui-lo? Não lhes diga o que é bom para eles. Mostre o que os faz se sentirem bem consigo mesmos. Quer influenciar um parceiro? Não discuta a lógica. Faça-o vivenciar a dor de perdê-lo ou a alegria de agradá-lo. Quer dominar nos negócios? Esqueça os dados. Crie a narrativa que faça seu público acreditar que você é o vencedor inevitável. O homem que argumenta com fatos é um professor escolar. O homem que manipula sentimentos é um rei. E quando você entender isso, verá através de todos ao seu redor. O sorriso do político, a marca do influencer, as desculpas do colega de trabalho, são todas máscaras projetadas para proteger sentimentos, não para revelar a verdade. Mas quando você enxerga máscaras, quando sabe que sob cada ação há uma emoção, uma fragilidade, uma necessidade, você pode puxar as cordas. E isso é apenas o começo. Porque se as pessoas são irracionais, a própria lealdade deve ser uma ilusão. E isso nos leva ao próximo aviso de Maquiavel. Existem apenas dois tipos de homens neste mundo, predadores e presas. É só isso. Retire as máscaras de cortesia, a política, a moralidade, e o que resta é a lei mais antiga da natureza, os fortes tomam. Os fracos são despojados. E aqui está a crueldade oculta, e a fraqueza não apenas falha em protegê-lo. Ela atrai predadores como sangue na água. Pense bem. Por que os bullies miram o garoto quieto, e não o brigão? Por que as corporações demitem os empregados mais fracos primeiro? Por que as mulheres abandonam o homem que se curva e se apegam ao homem que se mantém firme? Por que predadores sempre escolhem a refeição fácil? Maquiavel sabia disso. Ele escreveu: é melhor ser temido do que amado, se não puder ser ambos. Não porque o medo seja nobre, mas porque o medo afasta os lobos. O amor sem força convida à traição. Mas o medo sem amor garante a sobrevivência. Agora, aqui está a reviravolta sinistra que a maioria dos homens nunca percebe: a fraqueza não apenas o destrói. Ela corrompe todos ao seu redor. Um homem fraco força outros a carregá-lo. Um homem fraco drena os fortes até que estes o abandonem ou colapsem com ele. Um homem fraco torna o mundo mais duro para todos os outros. Porque quando os predadores o devoram, eles não param. Eles buscam a próxima refeição. É por isso que a fraqueza é mais perigosa do que a crueldade. Homens cruéis, pelo menos, se sustentam. Homens fracos tornam-se buracos negros, arrastando outros para baixo consigo. E, no entanto, a sociedade lhe diz para ser inofensivo, para se suavizar, para abraçar sua fraqueza. Chamam isso de sensibilidade. Chamam isso de ser um homem melhor. Mas aqui está a verdade: o homem que não consegue defender a si mesmo, sua família ou sua reputação não é um bom homem. Ele é um passivo. A força não é opcional. É o preço da sobrevivência. E assim que você aceita isso, o mundo parece diferente. Toda interação se torna um teste em quem é predador. Quem é presa? Quem é forte o suficiente para definir as regras? E quem é fraco o suficiente para segui-las cegamente? É por isso que as mulheres procuram homens que irradiam força. Porque, instintivamente, elas sabem que a fraqueza não pode protegê-las. É por isso que os líderes ascendem ao poder. Porque as pessoas preferem obedecer ao forte a serem destruídas no caos do fraco. E é por isso que você deve decidir: você será predador ou presa? Seu pai, seus professores, talvez até sua mãe, todos lhe disseram a mesma coisa: seja legal, seja agradável, não cause problemas, não incomode ninguém, e as pessoas vão gostar de você. Eles mentiram. Maquiavel viu isso séculos atrás. Ele escreveu: os homens são tão simplórios e tão inclinados a obedecer às necessidades imediatas que um enganador jamais ficará sem vítimas para seus enganos. Você entende o que ele quis dizer?
As pessoas confundem fraqueza com bondade. Elas confundem obediência com virtude, e confundem ser legal com ser valioso. É por isso que as mulheres dizem que querem bons moços, mas acabam com homens que quebram regras. É por isso que as empresas elogiam o jogador de equipe enquanto promovem o estrategista implacável. É por isso que o mundo continua recompensando aqueles que você chama de bad boys, tiranos, tubarões. Porque aqui está a verdade. Ser legal não é o mesmo que ser bom. Ser legal é evitar conflitos porque você tem medo. Ser legal é dizer o que as pessoas querem ouvir para ser aprovado. Ser legal é buscar aprovação, esperando por migalhas de validação. Ser bom é algo totalmente diferente. Ser bom é ter a conversa difícil que mais ninguém terá. Ser bom é dizer o que precisa ser dito, mesmo que incomode os outros. Ser bom é manter-se firme em seus princípios, mesmo que isso torne odiado. Os bons moços buscam aprovação. Homens bons conquistam respeito. E aqui está a reviravolta brutal: mulheres não respeitam o bom moço. Chefes não confiam no bom moço. Amigos não seguem o bom moço. Porque gentileza sem força é apenas fraqueza disfarçada, e fraqueza é repulsiva. Olhe para a história dos maiores líderes: César, Alexandre, Napoleão. Eles podiam ser generosos, sim. Podiam ser misericordiosos, sim, mas somente quando isso servia ao seu poder. Nunca à custa da força. Olhe para o poder moderno: COR, presidentes, campeões. Eles são bons moços? De jeito nenhum. Eles são justos. Eles protegem aqueles que estão com eles, mas não se curvam por aprovação. Eles não tremem diante da rejeição. Eles não temem ser mal vistos, e é por isso que são seguidos. Você pode ser gentil sem ser fraco. Você pode ser bom sem ser o legal. Mas você não será respeitado se for fraco. Força com gentileza é magnética. Fraqueza com o ser legal é veneno. Se você não absorver mais nada, absorva isto e pare de tentar ser querido. Comece a exigir respeito. Porque quando a escolha está entre ser temido, ser amado ou ser ignorado, o pior destino para um homem é ser ignorado. Seu pai provavelmente lhe disse que a lealdade é tudo. Seja leal aos seus amigos. Seja leal à sua empresa. Seja leal à sua parceira. Mas Maquiavel viu o mundo como ele é, não como ele finge ser. E seu aviso foi brutal, visto que o amor e o medo dificilmente podem coexistir. Se tivermos que escolher entre eles, é muito mais seguro ser temido do que amado. Leia isso novamente: é mais seguro ser temido do que ser amado. Por quê? Porque o amor é frágil. O amor é condicional. O amor é leal apenas quando beneficia quem o oferece. Você já viu isso acontecer milhares de vezes, mas não teve a coragem de nomear. Aquele amigo que só liga quando precisa de algo. Aquela empresa que prega: somos uma família, até a próxima rodada de demissões. Aquela mulher que mantém suas opções em aberto enquanto exige seu compromisso. Isso não é lealdade. É exploração disfarçada de lealdade. E aqui está a parte que a maioria dos homens nunca entende: lealdade sem reciprocidade não é nobre. É fraqueza. Um homem que continua dando lealdade a pessoas que não a retribuem não é virtuoso. Ele é um tolo. E tolos são feitos para serem usados. Pense nos homens mais poderosos que você conhece. Não os que fingem, mas os que realmente controlam suas vidas. Eles são cegamente leais? Eles permanecem após a traição? Após o desrespeito? Após serem dados como garantidos? Claro que não. Eles são estrategicamente leais. Eles entendem que a lealdade é um contrato. E no momento em que o contrato é quebrado, todos os acordos são desfeitos. Esta é a verdade fria: lealdade não é ser um cão que segue incondicionalmente. É ser um lobo que caminha ao lado daqueles que provam ser dignos e que mostra os dentes no momento em que não o são. Maquiavel sabia disso. Viu reis que confiaram demais serem apunhalados pelas costas.
Viu líderes que pensaram que o amor os protegeria a serem devorados pelas mesmas pessoas que juraram fidelidade. E hoje, nada mudou. O local de trabalho, o mercado, até mesmo sua própria casa. A lealdade existe, mas apenas enquanto serve aos interesses de alguém. Então, como você usa este conhecimento? Simples, e seja generoso com sua lealdade, mas seja implacável ao retirá-la. Teste as pessoas. Observe como elas se comportam quando não há nada a ganhar. Perceba quem aparece em suas tempestades, e não apenas em seu sol. E nunca, jamais continue a dar para aqueles que o esgotam. Um homem que exige lealdade mas nunca a retribui é um tirano. Mas um homem que continua dando lealdade a quem não a devolve é um escravo. E escravos são quebrados. Portanto, aqui está a segunda lição sombria: e nunca desperdice lealdade com aqueles que não podem ou não querem retribuí-la. Porque lealdade sem reciprocidade não é amor. Não é honra. Não é nobre. É fraqueza. E a fraqueza é devorada viva. Mas isso levanta uma questão aterrorizante: se a lealdade é frágil, se o amor é condicional, o que realmente protege um homem? O que o protege da traição, da exploração, de ser descartado no momento em que deixa de ser útil? A resposta de Maquiavel foi arrepiante: não amor. Não lealdade. Reputação. Um homem sem reputação já está morto. Ele apenas não sabe disso ainda. Maquiavel escreveu: todos veem o que você parece ser, poucos sabem o que você realmente é. Tradução: não importa quem você é, importa quem eles pensam que você é. E é aí que a maioria dos homens falha. Eles pensam que autenticidade significa mostrar tudo sobre si mesmos. Eles compartilham demais. Expondo seus medos, suas fraquezas, suas dúvidas. Eles se lamentam por serem incompreendidos. E então se perguntam por que ninguém os respeita. Mas aqui está a verdade: o mundo não recompensa o seu eu real. O mundo recompensa o seu eu estratégico. Sua reputação é a armadura que o protege da traição. A espada que corta as mentiras. A sombra que o precede em todos os ambientes. Com uma reputação forte, os inimigos hesitam. Com uma reputação fraca, até mesmo seus amigos duvidam de você. Pense na história: Alexandre, o Grande, conquistou metade do mundo conhecido não apenas por estratégia, mas por mito. Ele espalhou histórias de que era invencível, um semideus. Seus inimigos acreditavam nisso antes mesmo de a batalha começar. Ou olhe para os tempos modernos: Steve Jobs não apenas construiu a Apple. Ele construiu uma aura. Pessoas a chamavam de o campo de distorção da realidade. Investidores, empregados, até rivais se curvavam à sua vontade porque sua reputação os fazia crer que ele era intocável. Agora, compare isso com os homens que você conhece que vivem reclamando, constantemente se explicando, constantemente tentando convencer os outros a verem seu verdadeiro coração. Eles não são respeitados. Eles são tidos como piedosos. Aqui está a lição sombria: percepção é realidade. E se você não controla a percepção, outra pessoa a controlará por você. Quer ser visto como competente? Nunca lamente problemas. Apresente soluções. Quer ser visto como valioso? Não esteja sempre disponível. A escassez gera valor. Quer ser visto como poderoso? Nunca explique suas decisões a pessoas que não podem afetar sua vida. Isto é autenticidade estratégica. Não é ser falso, mas revelar apenas as partes de si que servem aos seus objetivos. A reputação é como fogo. Deixada desassistida, ela morre. Espalhada muito amplamente, ela o queima vivo. Mais controlada, ela fornece luz, calor e medo. E aqui está a parte mais cruel: uma vez que sua reputação é manchada, leva uma vida inteira para ser restaurada, se é que volta. Uma única rachadura pode destruir anos de trabalho. Então, você deve protegê-la mais ferozmente do que seu dinheiro, mais ferozmente do que seus relacionamentos. Porque sua reputação é seu passaporte para o poder. E sem ela, você já está exilado. Mas a reputação por si só não é suficiente.
Porque sempre haverá aqueles que tentarão destruí-la, aqueles que a invejam, aqueles que querem o seu lugar. E isso nos leva ao próximo aviso de Maquiavel, e não há como evitar a guerra. Ela só pode ser adiada para a vantagem de outros. A maioria dos homens acredita que a paz é normal e a guerra é uma exceção. Maquiavel sabia o oposto. Ele escreveu, e não há como evitar a guerra. Ela só pode ser adiada para a vantagem de outros. Entenda isto, o conflito não é algo que pode acontecer. Conflito é algo que está sempre acontecendo sem silêncio, em sussurros, nas sombras. A única questão é se você está pronto para isso, ou se será devorado quando ele chegar. Pense em sua vida como um campo de batalha. Em sua carreira, alguém está sempre monitorando sua posição, esperando que você tropece para poder substituí-lo. Em seus relacionamentos, há sempre outro homem disposto a tomar seu lugar se você se mostrar fraco. Em seu círculo social, há sempre alguém testando seus limites, vendo o quão longe podem empurrar antes que você ceda. E aqui está a realidade brutal: se você não está preparado para a guerra, você já perdeu. Os homens bem-sucedidos que você admira, aqueles que se destacam, não são surpreendidos pelo conflito. Eles o esperam. Eles treinam para ele. Eles se preparam durante a paz para não sangrarem durante a guerra. Um guerreiro não afia sua lâmina no momento em que o inimigo chega. Ele a afia todas as manhãs, mesmo quando o campo parece silencioso. Então, como isso se manifesta no seu mundo? Nos negócios, a Amazon acumula dinheiro, esmagando concorrentes antes que cresçam. Eles se preparam muito antes de o mercado mudar. Na política, as nações constroem arsenais, fazem alianças e infiltram rivais durante a chamada paz. Em sua vida pessoal, o homem que mantém a forma mesmo sem ameaças, o homem que acumula economias quando o dinheiro flui, o homem que cultiva aliados quando não precisa deles. Esse homem sobrevive quando as tempestades vêm. Maquiavel nos deu a parábola dos animais: o leão não pode proteger-se das armadilhas, e a raposa não pode defender-se dos lobos. É preciso, portanto, ser raposa para reconhecer as armadilhas, e leão para assustar os lobos. Você entende? Você deve ser ambos. Astuto o suficiente para ver o perigo antes que chegue. Forte o suficiente para esmagá-lo quando ele vier. A maioria dos homens escolhe apenas um. Ou são inteligentes, mais fracos, e a raposa que eventualmente é despedaçada. Ou são fortes, mais cegos, o leão que cai em armadilhas que nunca viu. Mas o homem que se torna os dois. Esse homem é inacessível. Aqui está a lei sombria: e não comece guerras. Mas esteja preparado para terminar cada uma delas. Porque aqui está um segredo que os homens fracos nunca compreendem: o homem que está visivelmente preparado para a guerra raramente precisa lutar. Por quê? Porque os predadores detectam a força e sempre escolhem o alvo mais fraco. Então, construa-se para ser um homem que os outros têm medo de testar. Não porque você é violento, nem porque é imprudente, mas porque você irradia prontidão. Treine quando ninguém estiver olhando. Economize quando todos os outros estiverem gastando. Estude quando todos os outros estiverem distraídos. Forje-se como uma arma antes que a batalha comece. Então, quando a guerra vier, se ela virá, você não entrará em pânico. Você já estará pronto. Mas sejamos claros. Mesmo com força, astúcia, reputação e prontidão, a maioria dos homens ainda é destruída por uma razão simples: porque confundem ser legal com ser forte. E essa é a mentira final que seu pai lhe contou. As pessoas gostam de imaginar que a honestidade governa o mundo. Que a verdade prevalece. Que a integridade sempre vence. Isso é um conto de fadas. Na realidade, o engano construiu reinos, derrubou impérios e moldou o caminho da história mais do que a honestidade jamais fez. Maquiavel escreveu: a um príncipe nunca faltam razões legítimas para quebrar suas promessas. Leia isso novamente: ele não disse que alguns homens mentem. Ele não disse que apenas os perversos traem. Ele disse que todo líder, todo governante, toda pessoa de poder eventualmente engana. Porque o engano não é corrupção. Engano é sobrevivência. Olhe para o mundo natural.
A raposa simula fraqueza para atrair a presa. A cobra se camufla antes de atacar. O tamboril se esconde na escuridão, agitando sua isca brilhante até que a vítima nade em suas mandíbulas. Os humanos não são diferentes. Políticos lhe vendem sonhos que nunca pretendem realizar. Corporações vestem o veneno em campanhas de marketing de família, alegria e liberdade. Mesmo em sua própria casa, as pessoas prometem lealdade, amor eterno e só o cumprem até que lhes custe. E, no entanto, a maioria dos homens se agarra à ilusão de que a honestidade os protegerá, que se forem bons o suficiente, o mundo os recompensará. Tolices. Maquiavel sabia a verdade: o enganador nunca ficará sem vítimas porque os homens são simplórios. Porque os homens estão desesperados para acreditar na mentira que os conforta. Aqui está a parte brutal. Se você se recusa a enganar, você ainda será enganado. Se você se recusa a jogar o jogo, você ainda será uma peça no tabuleiro de outra pessoa. Isso significa que você deve mentir sem parar, trapacear imprudentemente, trair a cada oportunidade? Não. É isso que os idiotas pensam que é poder. Mas isso significa que você deve dominar a arte do engano controlado, mostrando máscaras, escondendo facas, revelando o suficiente apenas para manter os outros cegos às suas reais intenções. O mundo não recompensa a honestidade pura. O mundo recompensa a honestidade estratégica. Diga a verdade quando isso o fortalecer. Minta quando isso o proteger. Quebre promessas quando cumpri-las o destruiria. E acima de tudo, nunca se esqueça de que todos os outros já estão fazendo o mesmo. Aqui está a lei que ninguém se atreve a admitir: o homem honesto não é nobre. Ele é presa. Disseram-lhe a vida toda que a moralidade é absoluta, que existe o bem e o mal, que os justos são recompensados e os perversos são punidos. Mas Maquiavel viu através dessa ilusão. Ele entendeu o que a maioria dos homens nunca entenderá: moralidade não é verdade. Moralidade é controle. Pense nisso: quem decide o que é bom? Não você. Não as massas, mas os poderosos. Quando os governantes querem obediência, eles chamam a submissão de virtude. Quando os líderes querem sacrifício, eles chamam morrer por eles de honra. Quando as elites querem controle, elas redefinem o mal como qualquer coisa que ameace sua autoridade. E as massas engolem tudo. Por que acreditar na moralidade parece seguro? Parece que o universo tem ordem, que a justiça sempre vence. Mas a história cospe nessa ilusão. A Igreja queimou homens vivos em nome da moralidade. Nações justificaram a escravidão, a conquista e o genocídio em nome da moralidade. Governos modernos bombardeiam cidades e chamam isso de defender a liberdade. Moralidade não é sobre verdade. É sobre narrativa. E aqueles que controlam a narrativa controlam a própria moralidade. Aqui está a reviravolta mais sombria: os poderosos raramente obedecem à moralidade que pregam. Eles não precisam. Eles a criam para você. Eles lhe dizem que é errado mentir enquanto o enganam diariamente. Eles lhe dizem que é errado ser implacável enquanto esmagam concorrentes sem hesitação. Eles lhe dizem que é errado ser egoísta enquanto acumulam riqueza e recursos. Por quê? Porque uma população que acredita em uma moralidade fixa é fácil de governar. Eles se policiarão. Eles condenarão uns aos outros. Eles se curvarão à autoridade pensando que é justo. Enquanto isso, os poderosos quebram essas regras sempre que precisam, porque sabem que a moralidade é apenas uma ferramenta, não uma verdade. Maquiavel escreveu: um príncipe deve aprender a não ser bom e a usar ou não esse conhecimento de acordo com a necessidade. Esta é a lei real: não descarte a moralidade por completo. Use-a, pareça moral quando isso lhe for útil, quebre a moralidade quando a sobrevivência o exigir. E, acima de tudo, nunca se torne um prisioneiro do código moral de outra pessoa. Porque o homem que se agarra à moralidade a todo custo é um peão. Mas o homem que dobra a moralidade à sua vontade é um rei. Todo império, toda empresa, toda família, todo relacionamento sobrevive com a mesma economia oculta: de não dinheiro, nem amor, nem honra, mas medo e recompensa. Maquiavel compreendeu essa lei com clareza brutal.
Ele sabia que os homens não são movidos por ideais abstratos, mas por sensações imediatas, o medo da dor e a fome pelo prazer. Retire as decorações de moralidade, religião, política, e você encontrará a mesma máquina por baixo. Reis mantêm suas coroas não por direito divino, mas porque o povo teme sua ira mais do que odeia seu governo. As corporações mantêm os funcionários na linha com a cenoura pendurada de uma promoção e o chicote do desemprego. Pais educam os filhos não apenas pela sabedoria, mas através de recompensas e punições tecidas no dia a dia. Esta é a verdadeira lei do poder, daquele que controla o equilíbrio entre medo e recompensa controla o homem. Olhe ao seu redor. O político que promete segurança contra inimigos enquanto oferece isenções fiscais. O pregador que promete o paraíso enquanto adverte sobre o fogo do inferno. O amante que retém afeto como punição e depois o inunda como recompensa. Isso não são acidentes. São táticas antigas e deliberadas. A maioria dos homens falha porque oferece apenas um lado. Eles tentam liderar com amor, dando recompensas infinitamente até que seus presentes percam o valor. Ou tentam liderar com medo, governando com crueldade até que a rebelião se instaure. Maquiavel sabia o segredo, e a arte está no equilíbrio. Muita recompensa gera direito. Muito medo gera revolta. Mas um homem que consegue alternar entre os dois que pode reter afeto para criar fome, e depois entregá-lo no auge do desejo se esse homem cria uma lealdade mais forte que correntes. Pense no relacionamento abusivo em que a vítima permanece. Por quê? Porque após a crueldade, vem a gentileza. Após a tempestade, vem a calma. O ciclo em si se torna viciante. Pense no tirano que sobrevive há décadas no poder. Por quê? Porque ele pune o suficiente para inspirar medo, mas recompensa o suficiente para evitar o desespero. E agora, vire o espelho para si mesmo e como você influencia os outros. Através de doações intermináveis, esperando que o amém, ou através de um controle frio, forçando-os a obedecer? Ambos são fracos. O verdadeiro maquiavélico mistura os dois como veneno e mel, criando uma dependência tão profunda que a fuga parece impossível. É assim que você deve pensar. O que essa pessoa mais teme perder? O que essa pessoa mais deseja desesperadamente? E como posso me posicionar como aquele que controla ambos? Assim que você responder a isso, você os possui. As pessoas falam de confiança como se fosse pedra. Inabalável, permanente, sagrada. Mas Maquiavel sabia mais. Confiança não é pedra. Confiança é vidro. Ela brilha. É linda. Reflete a luz. Mas no momento em que racha, ela se estilhaça. E nunca mais será completa. Aqui está a primeira lei sombria, e a confiança é temporária. Ela existe apenas enquanto beneficia ambos os lados. Pense em sua própria vida. Quão rapidamente a confiança de um amigo em você desapareceu no momento em que você falhou em servir às necessidades dele? Quão rapidamente sua confiança em um líder entrou em colapso após uma única traição? Quantos relacionamentos morreram por causa de uma promessa quebrada, não importa quantos bons feitos vieram antes? Esta não é a exceção. Esta é a regra. O homem que constrói sua vida sobre a confiança está construindo sobre vidro. E, eventualmente, ele quebrará sob seus pés. Mas é aqui que os fortes se separam dos fracos. Os fracos imploram por confiança. Fazem juramentos. Suplicam. Exigem crença em suas verdadeiras intenções. E quando essa confiança se estilhaça, eles colapsam com ela. Os fortes nunca imploram por confiança. Eles a engenham. Eles a fabricam através de repetição, imagem e exposição controlada. Eles a usam como uma ferramenta, nunca como um alicerce. Pense no golpista. Ele sobrevive não porque seja verdadeiramente confiável, mas porque sabe como parecer confiável. Pense no político. Ele não precisa de confiança genuína. Ele precisa apenas o suficiente para obter os votos. Pense no sedutor. Ele não requer confiança incondicional. Ele precisa apenas o suficiente para baixar as defesas.
Essa é a segunda lei sombria e a confiança não precisa ser real. Ela só precisa ser convincente. E a terceira lei é ainda mais sombria, e o homem que confia demais é mais fácil de controlar do que o homem que não confia em nada. Porque o homem que confia cegamente lhe entregará as chaves da sua própria destruição. Ele perdoará traição após traição, convencido de que você mudará. Ele acreditará em desculpas, não importa o quão vazias. Ele se agarrará à ilusão da confiança muito tempo depois de ela ter morrido. Porque a alternativa o apavora. É por isso que os homens fracos são devorados. Eles pensam que a confiança é prova de amor, prova de honra, prova de moralidade. Mas, na verdade, a confiança é apenas alavancagem. E aqueles que entendem isso seguram a coleira no pescoço de cada crente cego. Então, grave isto em sua mente e nunca dependa da confiança. Use-a, molde-a, explore-a, mas nunca descanse sua sobrevivência nela. Porque a confiança não é pedra. É vidro, e foi feita para quebrar. Você agora viu o que a maioria dos homens nunca verá. Que as pessoas não são racionais. Elas são emocionais. Que a lealdade sem reciprocidade é fraqueza. Que a reputação é uma armadura mais afiada que aço. Que a guerra não está chegando. Ela está sempre aqui. Que ser legal é fraqueza disfarçada de virtude. Que o medo dura mais que o amor. Que o engano é sobrevivência. Que máscaras são necessárias. Que a moralidade é uma jaula. Que a traição é inevitável. Que medo e recompensa são as verdadeiras moedas de controle. E que a confiança é a coisa a qual a maioria dos homens se agarra se não passa de vidro esperando para se estilhaçar. Disseram-lhe para não saber disso. Você foi treinado para fechar os olhos, obedecer, ser legal, ser inofensivo. Mas agora a venda está removida. Agora você vê o mundo não como ele finge ser, mas como ele realmente é. E aqui está a parte mais perigosa, você não pode voltar. Você não pode desfazer esse conhecimento. A partir deste momento, você verá cada sorriso como uma máscara, cada promessa como uma isca, cada ato de virtude como uma estratégia. Você entrou na escuridão. E uma vez que você a viu, a luz nunca mais o cegará. Então, a questão não é mais em você aprenderá essas verdades? Você já as aprendeu. A questão é, em você as usará? Porque conhecimento como este é uma arma. Nas mãos do fraco, ele se transforma em paranoia e medo. Mas nas mãos do forte, ele se torna poder. O tipo de poder que dobra o mundo. Se você é forte o suficiente para carregá-lo, então avance com ele. Se você é muito fraco, então enterre-o e finja que nunca me ouviu falar. Mas para aqueles que estão prontos para dar o próximo passo neste abismo, este é apenas o começo. Maquiavel nos deixou mais do que avisos. Ele nos deixou esquemas, para influência, para domínio, para sobrevivência. E eu lhe mostrarei cada um deles. Então, se você quer mais, se quer se aprofundar nas estratégias que governantes, sedutores, generais e reis usaram por séculos, então ouça atentamente. Curta este vídeo, inscreva-se agora, porque a próxima lição não o deixará confortável. Ela o deixará inacessível. E quando isso acontecer, você nunca mais será ignorado.